Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Jesus falando: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus está falando aqui que existe caminhos ou portas que precisam ser abertas, e que a que ele abre, ou a que ele põe a mão e abre, ninguém pode fechar, e a que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele está falando que a autoridade máxima do universo é dele. Ele é que tem o poder máximo para poder abrir e fechar caminhos. Aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 10, Paulo estava iniciando a sua carta aos Romanos. Veja só o que ele fala: Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que possa visitá-los. Paulo estava falando de uma viagem para visitar os irmãos em Roma, mas ele disse que precisava que um caminho fosse aberto. É claro que ele não está falando aqui de um caminho natural, estrada ou trieiro, ou qualquer que seja um caminho. Paulo estava falando de algo espiritual, um caminho a ser aberto em Deus e por Deus, para que ele pudesse chegar até os irmãos, para que pudesse acontecer aquilo que Paulo precisava, ansiava, precisava que fosse aberto um caminho. E nas orações é que ele pedia. O que eu entendo? Que muitas vezes estamos barrados, estamos sem sair do nosso lugar. Eu digo não só... A gente escuta falar sobre portas abertas nas campanhas de prosperidade, somente aí. Mas eu entendi que essas portas, elas não são apenas caminhos de prosperidade. Paulo não estava buscando riquezas, ele estava buscando visitar os irmãos para se cumprir ali o seu ministério, para edificar os irmãos, para edificar a igreja. Paulo estava fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, porém precisava ser aberto um caminho por Deus para que ele pudesse executar essa missão dele. Para nós podermos fluir não só na nossa vida natural, porque precisamos de caminhos abertos também por Deus, para fluir nas coisas de Deus e para mantermos as nossas metas em Deus, nossos projetos que Deus trouxe ao nosso coração, ministerial, projetos para o reino de Deus. Nós devemos orar. É pela oração, ele falou: eu rogo ao Pai, eu oro ao Pai, para que pela vontade dele me seja aberto esse caminho. Esse caminho não era uma estrada, não era um trieiro, não era uma porta natural. Era um caminho espiritual, algo invisível que possamos abrir, que Deus possa abrir, para que possamos andar na vontade dele. Existem muitos feitiços, amarrações, fechar os caminhos, já viram isso? De alguma maneira as entidades barram os caminhos das pessoas, fecham os caminhos, deixam as pessoas sem saída, a pessoa fica presa em uma prisão invisível. Mas em Apocalipse, como nós lemos no capítulo 3, lá deixa claro: a porta ou o caminho ou qualquer coisa que seja que o Senhor Jesus abrir ou que fechar, ninguém mais pode tocar. O que ele determinar está determinado. E para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, devemos orar. Devemos orar. Não só para portas financeiras, não estou falando disso. Estou falando para abrir caminhos ministeriais, caminhos para a vontade de Deus, para que possamos andar nessa vontade. É por meio da oração. Uma vez eu estava vendo um canal da televisão e estava passando a vida das formigas. E estava mostrando que naquele trieiro, quando tem as formigas, que você vê assim na parede, aquelas formiguinhas, uma atrás da outra andando assim, aquela filinha de formiga, ali é o seguinte: a primeira formiga saiu em procura de alimento, em procura de algo para o formigueiro e encontrou. Ela volta deixando um rastro de uma substância lá, que tem um cheiro. E as outras seguem nesse caminho que ela abriu ali. E todas as outras formigas caminham naquele rastro que ela deixou. Aí o cientista passou o dedo molhado assim no meio das formigas e tirou o cheiro, tirou a substância. E elas se perdiam. Ali tinha um caminho invisível que foi aberto
pelaquela formiga ali. A mesma coisa é o Senhor. O Senhor abre os caminhos no reino espiritual e você pode andar por ele e o que ele abre ninguém pode fechar. Eu digo isso para que você ore não só pelas coisas financeiras, mas em tudo. Ore para que o Senhor abra os caminhos, abra as portas e que se ele abrir ninguém pode fechar. Amém? E que aquela que ele fecha, que nós precisamos que seja fechado, portas do pecado, portas da maldição, seja que porta for maligna, que seja fechado também, para que possamos andar sempre no caminho do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você entenda essa mensagem e comece a orar para que os caminhos sejam abertos e a sua vida seja mudada, a vida espiritual, vida por completo, em nome de Jesus. Até mais.